Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos aí ao canal do N. Rapaziada, nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês um pouco sobre a diferença de presidentes Roger Aguilera e Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. Por que tem algumas particularidades no Roger Aguilera que eu gosto, que o Tonhão poderia ter e que ele não tem? A gente vai conversar um pouco aqui sobre isso. Também quero falar um pouco sobre o fim da Copa Verde, se encaminha para a última edição da Copa Verde essa e um fim melancólico, aquilo que a gente já esperava. E vamos falar também um pouco sobre a torcida do Atlético Paranaense, do CAP, humilhando, esculachando o Baraca e, consequentemente, a Mucura. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas, primeiramente, rapaziada, esse vídeo aqui ele é patrocinado pela Esportiva Bet. No primeiro comentário fixado está o link da Esportiva Bet. Estão jogando nesse exato momento, no momento que estou gravando o vídeo, Real Madrid e Arsenal. Estão jogando também Bayern de Munique e Inter de Milão. Mas tem a Série B, tem o Campeonato Brasileiro, tem Libertadores nesse meio de semana, tem Copa Sul-Americana, vários campeonatos para você fazer a sua fezinha. Clica agora aqui no primeiro comentário fixado e aposte na Esportiva Bet, tá bom? Bom, é o seguinte. Primeiramente, bora falar um pouco sobre a diferença de Aguilera para o Tonhão. Primeiro, pode parecer meio preconceituoso o que eu vou falar aqui, mas não é. É a realidade. Pelo fato do Aguilera ser um cara mais jovem, ser um cara que tem mais uma afinidade com as redes sociais, ele é um cara mais presente com esses torcedores das redes sociais. Ele reconhece um pouco da reclamação do seu torcedor, do seu público. Tanto é que ele baixou o preço dos ingressos, não aumentou, baixou também o preço do estacionamento. Com o Tonhão é totalmente diferente. E eu vou te falar um caso que aconteceu recentemente, de que prova isso que eu estou falando. Isso que eu estou falando é verdade. O Remo lançou um preço de ingressos caríssimos aí, né? E inclusive já tinha colocado um preço bom, né? Bom não, mais ou menos, do jogo contra o Santa Rosa e aumentou R$ 10 depois que o campeonato voltou. Houve uma comoção negativa muito grande do torcedor remista nas redes sociais. O Tonhão não ficou sabendo. Ele ficou sabendo um bom tempo depois e mandou cortar isso. Se o Tonhão fosse o cara antenado nas redes sociais, ele ia bater logo o olho e ia ver, opa, isso aqui não está certo. Isso aqui está totalmente errado. Uma outra situação, o Tonhão, ele não tem uma afinidade com o torcedor que, por exemplo, o Aguilera tem. O Tonhão não tem isso, gente. O Tonhão, ele vive numa bolha só dele, num mundo só dele. Aonde vou aparecer ali, falar uma besteirinha e vou sumir novamente. O Tonhão, ele tá na presidência do Remo há 1 ano e meio, né? Há 1 ano e meio. Quantas vezes você viu o Tonhão dar a cara a tapa quando o Remo perdeu? Ou quando a situação esteve ruim? Quantas vezes você viu o Tonhão marcar uma coletiva de imprensa para explicar para o torcedor quais as estratégias do clube? O Roger Aguilera faz isso direto. O Roger Aguilera está nos jogos da Mucura direto. Então, tem uma diferença muito grande. E esse perfil do Aguilera, eu gosto. Eu não gosto de algumas atitudes dele. De fato, não gosto. Não dá pra você aprovar, mas pelo menos a atitude do Aguilera é totalmente diferente da do Tonhão. E isso é uma coisa que irrita o torcedor do Clube do Remo. Essa falta de personalidade do Tonhão. Essa falta dele aparecer, né, nos lugares. E principalmente para explicar para o torcedor alguns problemas que estão acontecendo no clube. E eu, sinceramente, não vejo mudança nisso. Enquanto o Tonhão estiver na presidência, aí vai ser isso aí. Entendeu? É lamentável, né? Porque enquanto um presidente tenta fazer com que o time se aproxime mais do torcedor, o nosso afasta o torcedor cada vez mais. É o seguinte, falando agora aqui sobre a Copa Verde, né? A Copa Verde, rapaziada, segundo informações aí de uma rádio lá do Mato Grosso do Sul, ela vai acabar. Ela vai ter a sua última edição agora, né? Essa final entre Rival e Goiás, que inclusive o primeiro jogo é amanhã, se eu não estou enganado. Sem transmissão de TV ainda, até onde eu pude apurar, né? Então o torcedor vai ter que acompanhar ou no estádio ou pelo radinho, né? E é um fim muito melancólico, porque a Copa Verde ela começou muito promissora lá em 2014, né? Tivemos ainda 2 edições em que ela premiava com uma vaga na Copa Sul-Americana. Inclusive o Remo esteve muito próximo, né? Meteu 4-1 no Cuiabá e depois tomou 5
Coisas que só acontecem com o Remo, né? A gente poderia até criar um livro, escrever um livro e explicar algumas coisas que, se você explicar para outros torcedores, eles não acreditam. E aí, segundo essa reportagem também, segundo esse comentário desse diretor, a CBF estuda criar uma outra Copa, que vai abranger os clubes do Centro-Oeste e os clubes do Norte. Muito parecida com a Copa Verde. Porém, eu acredito que eles vão extinguir o Espírito Santo. Eu não acredito que o Espírito Santo participe. Então será uma Copa exclusiva do Norte e do Centro-Oeste. Mas uma Copa mais forte, aonde eles vão tentar convencer o Atlético Goianiense, vão tentar convencer o Cuiabá de participar novamente dessa competição. Porque uma boa competição ela precisa ter pelo menos uns 6, 7 clubes fortes, né? E dá para você criar uma Copa forte, porque você tem Remo, Paysandu, Amazonas, você tem Atlético Goianiense, Vila, Goiás, Cuiabá. Já são 7 clubes de, no mínimo, de uma Série B de Campeonato Brasileiro. Será que não dá para fazer um torneio decente que atraia o público, que principalmente atraia pessoas com interesse de investir? Eu acho que dá, né? Então a gente fica aí nessa expectativa da Copa Verde. Esperamos que a CBF ela possa fazer uma competição mais atrativa e que honre o futebol tanto do Centro-Oeste quanto também do Norte, porque são duas regiões que são apaixonadas também por futebol. A gente sabe disso e nós torcedores paraenses sabemos o quanto que essas competições elas são importantes para os nossos clubes, né? Infelizmente, a Copa Verde ela poderia ter sido também tratada da melhor forma e não foi. Rapaziada, nesse último vídeo aqui eu quero reagir a um comentário de um canal lá um canal lá do Paraná, de torcedores do Atlético Paranaense, tá? O nome desse canal é Jaguaras do Caldeirão, tá? E eles comentam aí o vídeo do Baraca, né? Aquele vídeo que eu fiz aqui, a reação, se você não assistiu ainda, vai lá, tá muito boa, né? A gente fez a reação e o Natan Baraca, ele fala, né? E esses caras, eles esculacham a Mucura sem ofender. Simplesmente falando a verdade, eu quero mostrar isso aqui pra você agora. Bom, rapaziada, estamos aqui, tá? No canal aqui do Jaguaras do Caldeirão. E eles comentam aqui o vídeo do Natan Baraca, né? Aliás, eles humilham a Mucura e eu quero aqui até reagir isso aqui com vocês. Eu vou passar só um trechinho, tá, gente? Porque o vídeo deles é bem grande e não dá pra gente fazer aqui um vídeo grande reagindo a todos os comentários deles. Mas escutem só o que eles falam da Mucura aqui. Prestem só atenção. Para quem não sabe, o Atlético Paranaense ano passado aí fez pacto com o Capiroto lá para não ser rebaixado para a Série B, mas parece que venderam a alma de alguém ali em vão e o time caiu para a Série B. Mas por que eu tô falando do pacto? Porque aquele lance ali, cara, não é normal. Não é normal. Tá? Tem alguma coisa sobrenatural. Pra tu ver, né, cara? Foi uma peia tão grande que eles tomaram. Foi uma pirocada tão doída que o cara ficou até desnorteado. Olha o que ele tá falando. Ele tá falando de pacto. Aí, ó, olha o comentário dos caras aí. Presta atenção. Eu não sei, cara. O Brian Bosch tem culpa? Muito. Muito. Na minha opinião, o Brian Bosch deveria ser banco de reserva no jogo contra o Goiás. Ô, meu querido, eu vou falar uma coisa pra você, tá? Não tem nada de sobrenatural. O que existe é o Paysandu, sendo que o Paysandu nos últimos, sei lá, quantos anos. Teve raras exceções ali que o Paysandu apareceu, fez uma coisinha legal e de repente já sucumbiu ali para as divisões de acesso. Então, assim, o cara tirou o time da Mucura pra merda, cara. E sabe o que é melhor nisso tudo? Não, ele não tá errado, né? A Mucura apareceu raramente, mas pra eles a Mucura é super protagonista no futebol nacional. Tu é doido, meu amigo. Pra esse cara aqui mesmo, pro Baraca, meu amigo, tu é doido, cara. E tipo, ele tem razão, né? O que a Mucura fez nos últimos anos? Todo o tempo ali, Série B, Série C. E os caras falam, né? Ah, não sei o que, nós temos título nacional. O último título nacional dos caras foi lá em 2002, eu acho, 2001, da Série B, velho. Ah, nós ganhamos título. Tudo título regional, igual como o Remo ganha também. Não tem nenhuma mínima diferença, né? E aí você querer falar contra o Atlético Paranaense, onde os caras
tem, nos últimos 10 anos, 2 Sul-Americanas, uma Copa do Brasil, que é muito mais difícil hoje ganhar do que na época anterior, né? E você querer debater isso com os caras, falar que é incomum o Atlético Paranaense ganhar da Mucura, pelo amor de Deus, né, cara? É porque o Baraka é muito lunático, cara. Ele é muito lunático. Assim, ele tem uns comentários que é absurdo. Olha o que o cara vai falar aí, mano. Presta atenção, continua. Vamos continuar aqui. Sim, eu não queria falar isso, né? Ser rude, mas é isso, irmão. É isso. Tipo, né? Os jogadores do Paysandu, como, né, foi falado pelo Furlan e o senhor ficou extremamente puto, sendo péssimos e ruins na defesa, né? Mas é normal, né? Estamos na Série B, o Atlético também tá cheio de jogadores ruins, tá? Não se preocupe, não tem nada de pacto atrapalhando isso aí, né, Nicolau? Não, exatamente, é isso aí. O cara acha que é pacto, mas olha, olha a merda que o cara me faz no primeiro gol, entendeu? E foi avisado. Foi avisado que o cara é ruim, que foi chutado. Os caras falaram mesmo, cara. Os caras passaram a semana toda falando que Brian Borges era ruim, que Rossi era ruim, né? Mas o time da Mucura é isso aí, velho. Não tem o que tirar daí. O time da Mucura é isso aí, pô. Não tem muita coisa pra você evoluir ou cobrar, sabe? E os caras do Atlético Paranaense simplesmente tiraram a Mucura pra merda, né? Porque, de fato, isso aqui, ó, isso aqui é a história dos caras. Isso aqui é a história dos caras. Alguns jogos na Libertadores, né? Robigol como ídolo. Isso aqui é a história dos... Tá aqui a parede dele aqui, pô. A história dos caras é isso. Aí você tá falando de um time que tem uma torcida absurda, né? Que é o Atlético Paranaense, nem se compara com a Mucura, a torcida dos caras. Um time que chegou 2 vezes na final da Libertadores. Eles não só participaram, eles chegaram 2 vezes na final. Ganharam 2 Sul-Americanas, como eu falei. Ganharam também, são campeões brasileiros da Série A. Tá? Então é uma diferença colossal do Atlético Paranaense pra Mucura, pô. Pelo amor de Deus, né? E eles têm uma torcida muito grande, o que é também um critério muito pesado de tamanho de clube, tá? Eu diria que a torcida, eu sempre falo isso, o fator de você ter uma grande torcida, ele é mais pesado que alguns títulos. Uma grande torcida só não é mais pesada do que esses 5, 6 títulos que eu vou citar aqui, que é a Sul-Americana, que é a Copa do Brasil, né? Que é o Brasileiro, que é a Libertadores e o Mundial de Clubes. Esses são os 5 títulos que definem também a grandeza de alguns clubes. Tanto é que você percebe que são clubes selecionados. Mas, porra, eu não vou chegar aqui e falar que a Chapecoense é maior que o Remo. E olha que a Chapecoense tem uma Sul-Americana. Não vou falar aqui. Agora o Atlético Paranaense é, porra, absurdamente maior que o Paysandu, não tenha dúvidas disso. E o cara quer falar que perdemos para um time bosta. Não, perderam para um dos favoritos ao acesso em casa. Agora que a Mucura não jogou bosta nenhuma também, isso aí eu concordo com o Baraka. Mas não dá para você menosprezar o time do Atlético Paranaense como se seu time fosse bom. E é isso que o Baraka faz. Ele faz com praticamente todos os times. Ele menospreza vários times como se o time dele fosse uma máquina. O time dele é uma merda. Uma merda que tá entre os 5 piores elencos da Série B, sem dúvidas nenhuma. A Mucura, escreve o que eu tô dizendo. A Mucura tá entre os 5 piores elencos da Série B, mano. É só você olhar, cara. É só você olhar nome por nome. Só você olhar posição por posição. Que você vai entender o que eu tô falando. Mas pro Baraka, vamos surpreender na Série B. Faça aí meu favor. Né? E aí, quem quiser seguir aí os Jaguares do Caldeirão, segue aí o canal dos caras, que é bem legal, inclusive. Os caras comentam de maneira bem coerente sobre futebol. Então, segue. E segue também o canal do Baraka pra gente rir, né, cara? Porque eu já tô falando aqui, vou reagir muito nesse canal, ao canal do Baraka, porque quando a Mucura perder vai ser bem engraçado.